estudante do ensino médio, tudo bem? Aqui é o professor Júlio Bastos, continuando com as aulas do ciclo 5 de Física para o terceiro ano do ensino médio. Nesta aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre análise de consumo de energia elétrica nos aparelhos eletrônicos ou nos instrumentos eletrônicos que nós temos em nossa residência. Bom, a gente vai continuar então, como eu disse, falando sobre o conceito de energia e de potência elétrica. Então, antes da gente passar para os exercícios que eu tenho como proposta para a gente resolver hoje aqui nesta aula, eu vou voltar novamente na definição de energia elétrica, de como que a gente calcula o consumo de energia elétrica em um aparelho eletrônico. A gente faz esse cálculo baseado na definição de potência elétrica. Essa definição eu dei para vocês numa aula do ciclo 4, né? Na verdade, no ciclo de acolhimento do 4 para o 5, se eu não me engano. Nós vamos retomar essa ideia. Só que eu estou manipulando aqui algebricamente a expressão, me desculpem, para a gente poder trabalhar desta forma aqui. Toda vez que eu vou calcular a energia elétrica consumida por esse aparelho, a gente usa essa expressão aqui. Energia é igual a potência do aparelho multiplicada pelo tempo de funcionamento dele. Uma observação importante aqui é que a gente normalmente, em física, trabalha com o tempo na unidade de medida dos segundos, né? Mas aqui, especificamente neste assunto, a gente trabalha com o tempo em horas. Por quê? Porque quando a gente vai medir a energia elétrica consumida por um aparelho, essa medição ela é feita em watt-hora ou em quilowatt-hora. E aqui eu coloquei a relação que existe entre watt-hora e quilowatt-hora. Por que a gente usa essas duas unidades? O quilowatt-hora, que está citado aqui, é a unidade padrão que as concessionárias de energia elétrica utilizam para medir a conta de consumo da sua residência. Então, quando chega um leiturista da CEMIG ou de uma concessionária regional aí próximo da cidade de vocês, chega para medir quanto de energia elétrica foi consumido na sua casa, ele vai fazer essa leitura lá no relógio e esse relógio mede essa informação em quilowatt-hora. Então, é por isso que a gente trabalha com esta unidade específica de medida da energia para consumo de aparelho eletrônico. Beleza, gente? Então, vamos aos exercícios que eu tenho como proposta para a gente fazer juntos aqui, para vocês verem como é que esse assunto pode ser abordado. Então, vamos lá. O primeiro exercício, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui foi uma situação que eu acabei criando uma atividade baseado numa sala de aula de uma escola que eu trabalhava na época. Então, olha só. Observando a sala de aula do terceiro ano da escola, o professor Júlio registrou os equipamentos que consomem energia elétrica na tabela abaixo. Seria essa tabela aqui. Tínhamos algumas lâmpadas e tínhamos 2 aparelhos de ar-condicionado nesta sala. E eu coloquei ali qual é a quantidade de cada um desses equipamentos e qual é a potência deles, individual, tá? Então, tenho 16 lâmpadas com potência de 40 watts cada uma e 2 aparelhos de ar-condicionado com potência de 2.000 watts cada. Então, vamos pensar numa situação próxima da realidade. Uma sala de aula onde só funciona no turno da manhã, ou seja, temos aulas das 7 horas da manhã até meio-dia, de segunda a sexta-feira. Ok? É um exemplo muito próximo da realidade sua, né, estudante? Você está numa sala de aula mais ou menos dentro desse intervalo de tempo, de 4 horas e meia, 5 horas por dia. Então, como que a gente vai calcular a energia elétrica total consumida por esses aparelhos durante a semana, ou seja, de segunda a sexta-feira? Para isso, eu vou usar aqui o quadro para a gente poder ver como ficaria isso. Tudo bem? Então, vejam só. Opa. Vamos abrir aqui o quadro. Então, vamos relembrar quais são as informações que foram dadas aqui neste problema. Nós tínhamos, então, 16 lâmpadas com potência de 40 watts. E nós tínhamos 2 aparelhos
vou colocar só assim, 2 aparelhos de ar-condicionado com potência de 2.000 watts. Esses aparelhos, eles funcionavam 5 horas por dia durante 5 dias da semana. Lembra? É de 7 às 12 horas, né? Então, das 7 até as 12 horas. Isso vai me dar um total de 5 horas, sendo que eu estou analisando de segunda a sexta-feira. Então, juntando essa informação aqui, ó, eu tenho um tempo de funcionamento desses equipamentos de 25 horas por semana, certo? Então, vamos colocar isso aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a quantidade de energia consumida pelas lâmpadas e depois vou calcular a quantidade de energia consumida pelos aparelhos de ar-condicionado. E vou somar estes resultados para encontrar a resposta deste exercício. E como que eu vou fazer esse cálculo, galera? Usando aquela expressão que eu mostrei. Energia é igual a potência vezes tempo. Então, vou fazer primeiro para as lâmpadas e depois faço para o ar-condicionado. Então, vamos fazer aqui. Lâmpada, vou colocar só lamp para a gente ganhar tempo, tá? Então, fica assim. A energia é igual... Quanto que é a potência da lâmpada, gente? 40 cada lâmpada. Então, não posso esquecer de pegar e multiplicar esse 40 por 16. Porque eu tenho que pensar que são 16 vezes 40. Ok? Então, vai ficar 16 vezes 40 vezes o tempo que essas lâmpadas ficaram acesas, que é de 25 horas. Então, vezes 25. Espera aí só um minutinho, gente. Aqui ficou esquisito. 25, ok? Então, fazendo esta conta aqui, a gente vai ter o resultado da energia consumida por todas as lâmpadas, o que vai me dar 16.000 watts-hora. 16.000 watts-hora é a mesma coisa que 16 kWh, ok? Então, está aqui a primeira parte do meu cálculo. Agora eu vou fazer a mesma coisa com os aparelhos de ar-condicionado. Então, vamos colocar aqui, ó, ar. Energia é igual 2.000 vezes 2, né? Porque são 2 aparelhos. Então, fica 2 vezes 2.000 vezes a quantidade de horas que esse aparelho ficou ligado, que é 25 horas. Fazendo a conta aqui, nós vamos encontrar 100.000 watts-hora, que dá 100 kWh. Então, somando estes dois resultados aqui, ó, nós vamos ter o consumo total de energia desta sala de aula. Então, a energia total aqui seria de 116 kWh. Ok, pessoal? Então, esse aqui seria o consumo total se tivéssemos esse padrão de utilização da sala, né? É claro, gente, que numa sala de aula como essa, o ar-condicionado dificilmente ficará ligado todos os dias, o tempo todo. A mesma coisa em relação às lâmpadas, porque existe um intervalo também, né? Então, a gente, inevitavelmente, aqui estamos pegando uma situação que, embora não seja muito distante da realidade, não é uma situação 100% verídica, ok? Então, só para deixar claro isso, antes da gente passar para o próximo exercício.
Tudo bem, estudante? Então, vamos para o próximo exemplo aqui. O exemplo número 2, ele diz assim: como medida de economia, em uma residência com 4 moradores, o consumo mensal médio de energia elétrica foi reduzido para 300 kWh. Se essa residência utiliza 25% do total da energia consumida exclusivamente para o chuveiro e tem apenas um chuveiro de 5.000 watts de potência instalado, calcule o tempo médio de duração de um banho de cada morador. Bom, aqui a gente vai considerar, para facilitar um pouco a nossa vida, que cada um desses moradores toma apenas um banho por dia, ok? E nós temos várias maneiras de poder fazer esse exercício. Eu vou fazer do jeito mais fácil para vocês verem. Então, vamos pegar as informações que foram dadas para a gente aqui. Nós temos, primeiramente, que a energia total que é consumida nessa casa é de 300 kWh e que 25% desse valor é o valor utilizado apenas pelo chuveiro. Ou seja, eu vou pegar aqui 25% de 300, que é igual a 75 kWh. Esse é o consumo mensal do meu chuveiro. Lembrando que esse chuveiro, aqui, ó, ele tem potência de 5.000 watts, ok? Então, uma vez que a gente já sabe qual é a energia total consumida pelo chuveiro e sabemos qual é a potência deste aparelho, a gente pode calcular o tempo que ele vai ficar ligado durante o mês todo. E eu vou fazer isso agora, usando aquela expressão da energia igual a potência vezes tempo. Então, vai ficar assim, ó, energia é igual potência vezes tempo. Energia nós temos, potência também. Então, fica 75 kW, né? É igual a, aqui é 5 kW vezes tempo, tá? Porque 5.000 watts é a mesma coisa que 5 kW, tá? Então, fazendo essa conta, nós vamos descobrir que o chuveiro, que o nosso chuveiro, ele ficou ligado um tempo de 15 horas durante o mês, certo? Só que vamos lembrar, ele funciona 15 horas durante um mês. Um mês a gente trabalha de forma simplificada, considerando que ele tem 30 dias, certo? Então, isso aqui considerando o mês. Então, a gente pode dizer que esse chuveiro funciona durante meia hora por dia, certo? Se a gente dividir 15 horas por 30 dias, meia hora por dia. Então, vamos colocar isso aqui. Meia hora por dia. Quantos moradores a gente tem na casa mesmo? 4, né? Então, eu vou pegar esses 30 minutos, que são meia hora, e vou dividir por 4. 30 dividido por 4 dá quanto, gente? Dá em torno de 7 minutos e meio, né? Se a gente fizer a divisão, dá 7,5. Então, cada banho aqui, na verdade, tem uma duração média de 7 minutos e meio. Isso, gente, lembrando que eu fiz uma observação no começo, de que a gente vai considerar que cada morador toma apenas um banho por dia. Se ele tomar 2 banhos por dia, então esse tempo é reduzido pela metade, vai ser muito menor, vai ser 3 minutos e pouco cada banho. Né? Então, a gente está fazendo uma conta aqui, fazendo uma observação que não foi dada no problema. Então, dessa forma, como são 4 moradores, então a gente pode fazer isso daqui. 30 dividido por 4, que dá 7,5 minutos. Esse é o tempo médio de duração de cada banho que é tomado nesta casa. É um tempo razoável, né, gente? Não é uma pessoa que vai ficar cantando no chuveiro, lá horas e horas, mas também não é aquela pessoa que toma um banho de gato, que a pessoa entra debaixo do chuveiro e sai correndo.
né? Então é um tempo razoável, né, gente? Não tem nada aqui de tão absurdo nesses valores. Tranquilo, pessoal? Tá dando para todo mundo acompanhar este aqui? Vamos para o terceiro e último exemplo que eu quero mostrar para vocês. Este exemplo é uma questão que é interessante a gente falar, porque eu vou fazer aqui uma análise comparativa do tempo que um equipamento deve ficar ligado em relação a outros para gerar o mesmo consumo de energia elétrica. Por que isso aqui é interessante da gente discutir? Quando se fala de consumo de aparelhos elétricos dentro de uma casa, as pessoas acreditam que, por exemplo, geladeira, televisão, que ficam ligadas uma boa parte do dia, elas consomem uma grande quantidade de energia, ao passo que outros aparelhos são meio que deixados fora desse cálculo, sendo que, na verdade, a gente tem que prestar atenção, não é no tempo que esses aparelhos ficam ligados apenas, a gente tem que ficar ligado também em relação à potência deste equipamento. Vou voltar ao exemplo que foi dado aqui. Eu falei que geladeira e televisão, geralmente as pessoas pensam que consomem muita energia. Na verdade, nem tanto. Por exemplo, a geladeira, mesmo que ela fique ligada na tomada 24 horas, ela não fica funcionando 24 horas. Ela funciona apenas algumas horas por dia. Como é que funciona uma geladeira, estudante? Ela retira calor de seu ambiente interno para jogar para o lado de fora. Ou seja, eu preciso manter a temperatura da geladeira em um valor baixo. Mas isso vai depender também de alguns fatores, como, por exemplo, a quantidade de coisas que eu tenho dentro da geladeira, vai depender de quantas vezes eu abro e fecho a porta por dia, quanto tempo que essa porta fica aberta. Então, isso tudo vai influenciar no tempo que a geladeira funciona. Se a borracha de vedação está legal. Então, eu posso ter uma geladeira que está ligada na tomada 24 horas, mas que funciona apenas 6 horas por dia. Ou seja, ela vai consumir uma energia bem menor do que você imagina. Ela tem uma potência, gente, de mais ou menos 200 watts, tá? Uma geladeira. Às vezes um pouco mais, um pouco menos. Depende do fabricante, depende do modelo. A mesma lógica se aplica para televisões. As televisões, mesmo as mais antigas ou como as mais novas, elas têm uma potência na faixa de 100 watts. Tá? Então, se eu deixo uma televisão ligada 24 horas, são 2.400 watts que ela vai consumir num dia. É menos que um banho de um chuveiro na posição inverno de 20 minutos. Um chuveiro tem potência de 5.500 watts na posição inverno. Então, se eu ligo esse chuveiro meia hora, eu vou consumir mais energia, o chuveiro meia hora ligado, do que uma televisão ligada 24 horas. Só para vocês terem um efeito de comparação aqui, tá? Então, vamos para o exercício que vocês vão entender um pouco melhor a dinâmica do que eu estou falando. Olha só. A potência de um chuveiro ligado na posição inverno é de 4.200 watts. Uma lâmpada incandescente possui uma potência de 100 watts. Imagine que uma pessoa tome um banho de 10 minutos utilizando esse chuveiro ligado na posição inverno, ou seja, ela vai consumir usando essa potência de 4.200 watts. Então a pergunta é, durante quanto tempo a lâmpada deverá permanecer ligada para utilizar a mesma quantidade de energia do que o chuveiro? Ok? Então, vamos usar o quadro mais uma vez, para a gente poder finalizar isto. Então, aqui, vamos colocar a lâmpada, vou colocar só a lâmpada para a gente ganhar tempo. Opa, vou ter que ser rápido aqui que o nosso tempo está acabando. A lâmpada tem potência de 100 watts e um tempo que a gente não sabe o seu funcionamento. E do outro lado eu tenho o chuveiro. O chuveiro tem potência de 4.200 watts e um tempo de funcionamento de 10 minutos. Eu tinha dito mais cedo, gente, que nós usamos o tempo em hora. E aí apareceu um tempo em minuto. E agora, o que eu faço? Gente, é só lembrar que em uma hora a gente tem 60 minutos. Então, toda vez que eu tiver um tempo dado em minuto, basta eu dividir ele por 60 para cair em hora, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ver uma situação onde eu iguale os dois resultados desses cálculos. Ou seja, a energia consumida pela minha lâmpada tem que ser igual à energia consumida pelo chuveiro. E como é que a gente calcula a energia? Não é potência vezes tempo? Então, vamos colocar aqui. Vai ficar
potência vezes tempo de um lado, e aqui vai ficar potência vezes tempo do outro lado. Da lâmpada a gente tem os valores aqui, 100, né, que é a potência da lâmpada, vezes o tempo t. No caso do chuveiro, 4.200 vezes 10 sobre 60. Esse 10 sobre 60 é porque eu estou transformando minuto para hora, tá, estudante? Então fique esperto. Então, fazendo aqui o cálculo, o que vai acontecer? Dá para a gente simplificar aqui, né? Aqui ficaria 70, né? Porque dá 420 sobre 6, vai dar 700. Então, ali vai dar 100 vezes T, que é igual a 700. Então, T é igual a 7 horas. Esse é o tempo que a lâmpada tem que ficar ligada para consumir a mesma energia que aquele chuveiro. Ok? Gente, vou finalizar nossa aula com este exemplo, tá? Façam os exercícios desse conteúdo, estudem bastante, porque é um conteúdo que aparece muito nas provas do Enem, vocês que estão no terceiro ano. Mandem sua dúvida se você ainda não tiver entendido. Eu teria o maior prazer de estar aqui respondendo a sua pergunta ao vivo. No mais, gente, bons estudos para vocês e até a próxima.